Nesse momento, nós convidamos o Dr. José Marcato Júnior, doutor em Ciências Cartográficas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente agradeço ao vereador Eduardo pelo convite. É um prazer estar aqui. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês, muitas pessoas às vezes me questionam algumas questões hidrológicas, eu falo, eu não sou especialista em hidrologia, tá bom? Às vezes tem algumas coisas que falam, olha, conversa com o Paulo, tem o Góes. O que eu faço é mais simples, tá? Mas que eu vejo que é de extrema importância quando o Paulo aponta sobre modelagem hidrológica, entendendo o problema, Para eu entender o problema, eu preciso de mapa, eu preciso de informação. E a minha fala vem justamente nesse sentido, trazer alguns elementos, aqui quando a gente fala de drones, deep learning em aplicações hídricas, que dê suporte para modelagem hidrológica, enfim, e dá suporte também aí aos sistemas. É o que eu venho trazer nessa apresentação. Bem, quando a gente fala de drones, são diversos os tipos, modelos de drones. Aqui a gente tem alguns, e é um mercado que vem crescendo bastante. Então, a gente tem o mercado são diversas áreas, aqui ao lado, está um pouquinho pequeno, mas a gente tem na parte de mapeamento, publicidade, enfim. Tem sido bastante utilizado em aplicações ambientais, os drones. E aqui a gente tem um aumento significativo, até uma projeção desse aumento do uso de drones em diversas aplicações. Bem, associado a isso, também nos últimos anos, e talvez, não sei se já ouviram falar sobre Deep Learning. Alguém aqui usa Facebook? Acho que todo mundo. Então, quando você coloca uma foto sua, ele já reconhece a sua face, já sabe quem é. Então, essa quantidade de imagens, o smartphone está falando aqui também, pedindo para eu desbloquear. Mas o Deep Learning ele se faz presente no nosso dia a dia, no Facebook, está ali, ele consegue reconhecer, quando você coloca uma foto, já reconhece quem é a pessoa que está ali ao seu lado. Então, e o Deep Learning, ele também vem crescendo ao longo do tempo. Então, de 2012 para cá, teve esse boom Deep Learning em virtude das GPUs. Então, a NVIDIA desenvolve essas GPUs que possibilita com que a gente processe uma grande quantidade de dados, basicamente em tempo real. Ali só está reconhecendo faces, mas também eu consigo reconhecer quais pessoas se tratam. E aqui tem um aplicativo, que foi o Mário, aluno da graduação da UFMS, que ele consegue identificar espécies arbóreas, algumas espécies arbóreas em tempo real com o celular. Com o celular como o nosso, algo bem simples, em tempo real. Bem, então, quando a gente fala em drones, Deep Learning, aqui é só para mostrar para vocês um pouco de algumas aplicações que a gente vem trabalhando. Aqui é um reconhecimento em tempo real de uma espécie arbórea. Então, a gente consegue reconhecer isso, processar rapidamente. Tá? Aqui uma outra aplicação, talvez interesse, na questão de identificação também automática de buracos, problemas no asfalto, que isso também é recorrente em Campo Grande. Então, além de buracos, a gente consegue pegar outros defeitos também. E é possível, desde que a gente colete bastante imagens e a gente cria esse banco de imagens anotadas, a gente consegue rodar esses modelos e ter resultados em tempo real. Outra questão de volumetria, para você ver as características são outros elementos que a gente consegue obter com Deep Learning, e aqui no caso usando também imagens de drone. Outra aplicação também tem um pouco de relação com o que foi apresentado aqui, mas no contexto rural, análise de terraços. Então eu consigo ter produtos cartográficos aqui com modelos digitais do terreno que representam um relevo com acurácia de poucos centímetros. Então a gente consegue ter a cobertura do solo também de certa forma com certa acurácia. Bem, aqui tem um exemplo também no contexto rural, em que a gente consegue pegar alguns problemas aqui,
a gente pode identificar, então algumas curvas de nível acabam se rompendo. Enfim, são elementos, algumas aplicações que a gente vem trabalhando. Também aqui na parte de volumetria, aqui são alguns trabalhos dos alunos que eu oriento na UFMS. A parte de volumetria no contexto de floresta. Então, bem, não sei se vocês notaram, algumas aplicações que eu trouxe ali, algumas no contexto urbano, mas em grande parte no contexto rural. Então, quando a gente fala drones no contexto urbano, é complicado. Tem um negócio que se chama legislação. Então, hoje não basta você comprar um drone. Não é só comprar um drone e sair voando. Então, tem todo um procedimento que você tem que cadastrar. E um aspecto interessante, não sei se todos vocês sabem, é que um drone não pode estar a uma distância horizontal, não estou falando vertical, tá bom? Menos de 30 metros da gente. Se a pessoa estiver fazendo isso, ela está irregular, sem a nossa anuência, ok? Então, esse é um grande problema. Então, às vezes, a gente vê na nossa área, mesmo científica, ou mesmo, não sei, na casa de vocês, se já passou algum drone em cima de vocês, está irregular. Né? Então, são algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, é uma característica. Então, a gente tem a legislação da ANAC, DSEA, que a gente tem que seguir. E, principalmente, a partir do instante que o drone tem mais de 250 gramas, a gente já tem que cadastrar na ANAC esse equipamento. Bem, e esses últimos tempos eu tenho falado um pouquinho, algumas pessoas têm me chamado para falar um pouquinho sobre esse projeto, que é o Print, né, que trouxe o professor Góes aqui, também o professor Paulo foi há pouco tempo na Universidade do Arizona. E aí a gente vem aqui um elemento chamado áreas urbanas, né, o primeiro elemento. Aí vocês me chamaram para falar sobre drones aplicados a recursos hídricos, né, e a gente tem essa restrição, já digo para vocês. Né, então, a gente tem essa limitação, que é uma limitação da norma, que a gente tem que seguir. Tá? Até porque, em áreas urbanas, é um pouco mais difícil você ter esses 30 metros. Mas, tem algumas sugestões. Né? Então, esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo em conjunto com a professora Annette Eltner, da Universidade de Dresden. Nesse caso, também trabalha com processamento de imagens, só que não é em drone. Então, aqui eu tenho câmeras instaladas, né? Câmeras instaladas que ficam fixas e ficam coletando fotos, coletando imagens. A vantagem disso com relação aos drones, que fica fixo. O drone está em movimento. Nesse caso, a gente não teria problema com relação à questão da legislação. Ok? Então, é uma forma. E a gente consegue, utilizando técnicas de Deep Learning, a ter resultados bem interessantes. Aqui algumas comparações. Esses resultados ainda são preliminares, mas de certa forma a gente consegue representar a partir dessas imagens a questão do nível do rio. Tá? E tem algumas propostas mesmo, que é o que depois o Thales vai desenvolver no trabalho de doutorado dele. Tá? Bem, só que, além disso, né, além dessa possibilidade, hoje na UFMS também a gente tem desenvolvido drones, já um pouco maiores, com um receptor RTK para ter posições de poucos centímetros. A gente tem também câmera estéreo, então eu tenho 2 a 3 câmeras no drone, em que eu consigo fazer a modelagem 3D também. E também a ideia, hoje a gente tem um rádio com uma capacidade de comunicação de até 2 km, que essas informações elas são transmitidas para um notebook, com a finalidade de fazer o processamento em tempo real. Então, não só apenas coletar a imagem, ter a capacidade também de processar isso em tempo real, que é algo desafiador, interessante, que eu acho que seria bem útil. Né? Então, você está tirando a foto e, paralelamente, eu já estou tendo o nível do rio, já estou tendo outras informações que são importantes. Aqui não é o meu trabalho, ok? Trouxe um trabalho já de 2016, em que é feito o cálculo de velocidade, medidas de fluxo, utilizando imagens e utilizando drones. Só que esse trabalho ele tem algumas limitações, que esse drone, de certa forma, se mantém estável ao longo dessa coleta, porque diferente da câmera que está ali parada e está coletando as fotos, ela está estável. O drone está movimentando, se tem um vento, alguma coisa, isso está movimentando. Se ele movimenta para cima,
se a gente não tem esse controle bem acurado, você não vai ter um nível também bastante acurado. Bem, e todo esse trabalho, né, tanto com imagens terrestres quanto com imagens de Vant, vai ser o trabalho de doutorado do Thales. A princípio, ele vai trabalhar com dados, imagens terrestres lá da Alemanha. Então, a gente já tem essas informações de nível do rio, e a gente tem essas informações, tem as imagens. A gente já tem feito alguns, né, experimentos, como eu mostrei para vocês, e com a finalidade de contribuir tanto na questão do nível, quanto também na velocidade da água. Um outro aspecto importante, até o professor Paulo comentou, para você ter sistema de alerta, você precisa ter um modelo hidráulico e hidrológico. Esse modelo hidrológico, ele precisa de dados de entrada, dados de vazão, você precisa ter dados de nível, você precisa ter também esse modelo digital do terreno, ou modelo digital de superfície, que é esse exemplo acima. E aí, como que a gente faz isso no ambiente urbano, em que os nossos drones comerciais, têm mais de 250 gramas? Então, como fazer isso? A gente tem outras soluções, tem que optar por imagem ou de satélite, você consegue gerar essa modelagem, né, de alta resolução, você consegue um Worldview 3 com pixel de 30 centímetros, ou a gente aproveita que a prefeitura já tem, né, que a gente já tem as curvas de nível, e a gente pode aprimorar em alguns locais, utilizando esse drone aqui, que tem menos de 250 gramas. Então, com isso, eu já não teria esse problema quanto à parte de legislação. Tá? Então, essa é uma saída que o professor Edson, da Facom, que desenvolve. Esse é um resultado também, acredito, bem interessante, que outra informação do modelo hidrológico que se precisa é a questão de informação de cobertura do solo. Então, tem que saber como está aquele solo, a questão de solo exposto, onde se encontra. E um grande problema que sempre se existiu é a questão da confusão. Por exemplo, aqui eu tenho o telhado de cerâmica e eu tenho o solo exposto logo ao lado. Então, quem já trabalhou com classificação automática de imagem, se percebe que a classificação sempre colocava o telhado, que é uma área impermeável, e o solo exposto colocava junto, classificava da mesma forma. Esse é um grande problema, porque eles são parecidos, a cor é parecida, não é o telhado de barro com o solo. E aqui a gente tem alguns experimentos usando Deep Learning, que a confusão ela foi muito pequena. Então, eu tenho lugares com solo exposto que permaneceu sem marcar. E em verde aqui estão os telhados de cerâmica. Isso, então, é um processamento de imagens. Não se trata de uso de drones. Nesse caso, foram as imagens aéreas que o município tem, que a gente conseguiu fazer, e que é algo bem interessante e que pode servir como dado de entrada para a modelagem hidrológica. Bem, uma outra questão que até o professor Góes comentou, a questão dos sedimentos. Então, aquela água toda marrom, né, que ele mostrou previamente. Então, a gente pode utilizar também imagens para conseguir ter ideia desses sedimentos. Então, pode-se aplicar determinado tipo de controle e verificar se isso está impactando na água. Então, usar a imagem para isso. Isso pode ser tanto a bordo de Vant, quanto também você pode ter essas câmeras instaladas aqui em pontos da cidade que pudessem acompanhar isso daí e dar suporte para isso. Bem, já terminando minha fala, bem, isso eu trabalho com drone, com Vant. Ele é adequado para toda e qualquer situação? Não. Né? Como eu disse para vocês, áreas muito grandes é relativo, né? Mas quando você trabalha com áreas muito grandes, às vezes isso demanda um tempo de coleta significativo. Condições climáticas instáveis. Então, está lá no período de chuva e você quer medir a vazão com o drone. Com chuva, fica complicado. Um outro aspecto, questão de área urbana. Então, a gente tem a limitação, questão das pessoas. E a legislação hoje, ela impõe essa limitação. Bem, então, agradecimento aqui à CAPES, né, que tem mantido esse projeto, também ao CNPq, a NVIDIA, que nos doou duas GPUs, Titan V e Titan X,
A GRSS, que é a Geoscience and Remote Sensing Society, que ela tem nos apoiado também com recursos. Inclusive, um dos nossos alunos vai para o Japão agora em final de julho com recursos da GRSS. E agradecimento também ao FMS, que tem dado todo o suporte. Aqui tem o contato do Laboratório de Geomática, o qual eu coordeno, né, junto com o professor Wesley, na UFMS, e estou à disposição, né, para tirar dúvidas. Ok? Obrigado.